Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E é muito bom saber que você está aí acompanhando o canal Mensagem de Fé e Esperança. Muito obrigado a você que nos acompanha, aos nossos mais de 900 inscritos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Toda semana nós colocamos um conteúdo da EBD e também colocamos outros conteúdos para edificação da sua vida e do seu ministério. Também deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Também faça um comentário dos nossos assuntos aí. Isso ajuda muito para promover o nosso canal. Como já dizia o slogan de campanha de um dos nossos ex-prefeitos, a grande obra é crescer juntos. Quando nós crescemos, você cresce junto conosco. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Nessa semana, nós vamos estudar o conteúdo Quem Domina a Sua Mente, a lição de número 6, de 10 de fevereiro de 2019. Talvez você esteja aí se perguntando, o que tem a ver essa temática, Quem Domina a Sua Mente, com o tema proposto na série de lições bíblicas, que é batalha espiritual. Há um provérbio antigo que diz: mente vazia é oficina de Satanás. Mente vazia é oficina de Satanás. Então daí você observa que é uma forte ligação entre o que domina a nossa mente com o mundo espiritual, com a batalha que nós temos diariamente no mundo espiritual. Por isso nós somos exortados pela Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, a pensar nas coisas que são de cima, a buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Também somos exortados pelo apóstolo Paulo, no livro de Romanos, a transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. É o chamado culto com raciocínio. É pensar de forma organizada, de forma lógica, para que tenhamos uma mente saudável. Ainda no livro de Filipenses, Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de boa fama, as coisas que são justas, as coisas que são honestas, as coisas que são amáveis. E ele diz: se há alguma virtude nessas coisas, nisto pensai. Portanto, nós somos exortados a colocar a nossa mente a trabalhar a favor do que é bom, através do que é justo, através do que é amável. O Dr. Augusto Cury, em vários seus livros, em especial na coleção Uma Análise da Inteligência de Cristo, onde ele fala sobre o mestre dos mestres, o mestre inesquecível, o mestre da vida, o mestre do amor, onde ele trata sobre várias virtudes de Cristo. Em vários desses livros, ele traz um tema chamado memória RAM, que significa reedição automática da memória. Nós, os seres humanos, nós temos condições de reeditar a nossa memória, tirar aquilo que não presta e substituir por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama. Nós temos condições de mudar o nosso foco, reeditar, fazer uma reedição da nossa memória. Apagar aquilo que não está de acordo com o que vai nos exaltar e reeditar, fazer um novo texto. É sobre isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. O nosso texto áureo está em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, que diz:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nossa verdade prática diz: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa a aprender, a desejar, a pensar e a agir. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos do 8 ao 9. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode e deve fazer essa leitura aí na sua lição e também fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, das leituras diárias. Toda semana ou todos os dias da semana, tem um texto da Bíblia sugerido aí pelo o autor da lição, nesse caso aqui o Ezequiel Soares, para que você possa ler com a sua família, meditar na palavra de Deus e crescer junto com a sua família. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no relacionamento familiar. Isso é maravilhoso. A escola bíblica dominical, ela tem esse poder, ela tem essa maneira de nos ajudar a crescer, não só espiritualmente, mas crescer em família, crescer em sociedade também. Isso é muito bom. Bom, por essas considerações, nós vamos aqui para os pontos da nossa lição. O primeiro ponto vai falar sobre a Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Filipenses, ela foi escrita cerca de 10 anos depois que Paulo esteve na sua segunda viagem missionária pela colônia romana da Macedônia. Paulo estava de viagem com o seu companheiro Timóteo. Ele queria ir para a Ásia, conforme você vai ver em Atos capítulo 16. Paulo estava desejando ir para a Ásia. Ele pensa em ir para uma região chamada Bitínia. Na verdade, o Espírito Santo, ele impede Paulo de ir para a Ásia. A Bíblia diz que ele contorna por Mísia, querendo entrar na Bitínia, mas também o Espírito Santo não deixando. Ele para em Troades. Em Troades, numa visão da noite, num momento de sonho, ele tem a visão de um varão da Macedônia que aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajuda-nos. No outro dia, concluindo que o Espírito Santo havia dado aquela visão para ele, eles vão então para a colônia romana da Macedônia. Nessa região da Macedônia, o primeiro contato que eles têm ali, o primeiro lugar que eles param é em Filipos, onde ele encontra algumas pessoas. Uma jovem que tinha um espírito maligno que dava lucro aos seus senhores por meio da adivinhação, que ele expulsa aquele espírito maligno e por causa disso ele vai parar na prisão. Na prisão ele tem a graça de converter o carcereiro e a sua família. E também ele teve um encontro com Lídia, uma vendedora de púrpura, uma empresária, que havia muito provavelmente saído de Tiatira e estava vivendo naquela região. Essa mulher é uma peça-chave para o desenvolvimento da obra de Deus ali em Filipos. 10 anos depois desse encontro com o carcereiro de Filipos, com a jovem que havia sido liberta dos espíritos malignos e com Lídia, 10 anos depois, ele escreve essa carta. A igreja em Filipos já estava em franco desenvolvimento. Ele manda essa carta por volta de 62 a 63 depois de Cristo. O propósito da carta, um dos propósitos, é a questão do relacionamento. Paulo escreve essa carta
né, para falar aos irmãos de Filipos sobre a necessidade, né, de desenvolver vínculos, né, de amizade e de amor recíproco. Aliás, os cristãos de Filipos, né, foi os cristãos que mais ajudaram Paulo, né, nas suas prisões, né, mais cooperou com Paulo, né, quando ele esteve preso, né, mais o ajudou. Aliás, a epístola de Paulo aos Filipenses é chamada também de epístola das prisões. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele agradece aos irmãos por não se envergonhar, né, das suas prisões. Né, por não se envergonhar das suas prisões. Por ter mandado donativos para ele, estando na prisão, né, para aliviar, né, o seu sofrimento. Essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta que tem um conteúdo prático, né? A toda prova, o conteúdo da carta é um conteúdo, né, prático. No entanto, o teor doutrinário, né, o teor cristológico dessa carta é muito alto. É uma das cartas mais cristológicas, né, do Novo Testamento, aliado à carta, né, de Paulo aos Efésios e de Colossenses. Essa carta é uma das cartas mais cristológicas que nós temos no Novo Testamento. Nós encontramos a palavra Cristo, a expressão Cristo, né, na carta aos Filipenses, cerca de 32 vezes. Nós podemos contar, né, as vezes que aparece a expressão Cristo, né, nessa carta. Né? Portanto, esses irmãos eram os irmãos que amavam realmente a Cristo. Né? O número alto de vezes que aparece a expressão Cristo Jesus ou Jesus Cristo, né, nos mostra que esses irmãos, eles eram realmente apaixonados por Jesus, né? Aprenderam a viver de fato a vida cristã. No segundo item aí, né, o relacionamento. É possível que o pedido do apóstolo Paulo para ajudar as irmãs Evódia e Síntique indica algum problema de desentendimento entre elas. Né? Essa carta era uma carta em que Paulo ele escreve, como nós dizemos, para reforçar o relacionamento entre os irmãos. Né? Não havia muitos problemas de relacionamento, né, entre os irmãos, mas alguns poucos problemas que poderiam se tornar uma bola de neve se não fosse corrigido. Um deles era esse problema aqui, né, dessas irmãs, né, Evódia e Síntique. Ele escreve para essas irmãs, dizendo: rogo-vos às irmãs Evódia e Síntique, né, que sintais a mesma coisa. Tudo mostrando que havia um problema de relacionamento, havia uma barreira, uma crise de relacionamento entre essas mulheres. Eram mulheres que trabalhavam arduamente para o Evangelho. Haja visto o que ocorre com as nossas irmãs, né, do círculo de oração, muitas vezes, em especial quando vai chegando o tempo de festividade, de círculo de oração, né, uma quer o uniforme de uma cor, outra quer o uniforme de outra cor, né, uma quer uma coisa para programação, outra quer outra, e acaba às vezes, né, gerando desentendimento. Não só no círculo de oração, como na mocidade e em demais grupos, né? Aqui o problema é com irmãs que são de frente com a igreja, são irmãs que são ajudadoras de Paulo e estão tendo problemas, né, que se não fosse corrigido, né, poderia provocar, né, uma crise maior, né, no meio da igreja. E Paulo escreve dizendo: vocês devem sentir a mesma coisa, ou trabalhar na mesma direção. E aqui eu aprendo já uma lição maravilhosa com o conselho de Paulo, né, para essas irmãs. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sentir a mesma coisa, trabalhar pelo reino, né, com a mesma visão. Um irmão não pode puxar para um lado e outro para o outro lado. Um obreiro não pode puxar para um lado e outro obreiro puxar para o outro.
isso está, né, claro e óbvio, né, que vai dar errado. Precisamos pensar e trabalhar na mesma direção para o crescimento do reino do Senhor, nosso Deus. O ensino, né? Filipenses é uma epístola prática e os pensamentos teológicos aparecem casualmente, né? Como no parágrafo teológico, por exemplo, por excelência, do capítulo, o parágrafo teológico por excelência, né, no capítulo 2, né, versículos do 5 a 11, né, e no lar celestial prometido aos cristãos, né, no final do capítulo 3. A carta de Paulo também, o ensino prático, o ensino mais claro dessa carta é sobre a alegria. Paulo várias vezes vai usar a expressão alegrai-vos no Senhor, né? Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai. Né? Regozijo. A alegria que Paulo está tratando aqui, né, do grego é makarios. A expressão makarios significa gozo piedoso ou espiritual. É um gozo que nada tira. É uma alegria que nada pode tirar. Nem as prisões, como era o caso de Paulo, que estava preso, não podia tirar a sua alegria. Né? Nem as doenças, nada pode tirar a alegria de um cristão. Nem o câncer, né, corroendo o seu fígado, o seu pâncreas, né, os seus pulmões, não pode tirar a alegria de um cristão. Por isso Paulo diz, regozijai-vos, regozijai-vos sempre. Né? O mundo regozija vezes por outra. O mundo regozija, né, tem alegria quando o seu time ganha. Quando o seu candidato ganha, ele se regozija. O cristão se regozija sempre, né, ganhando ou perdendo, né, tendo saúde ou na enfermidade, tendo dinheiro ou tendo a falta dele. O cristão se regozija porque a sua alegria está no Senhor. Esse é o teor prático, né, da carta aos Filipenses. Alegria, né? Já mostrando que o cristão precisa viver uma vida, né, de alegria. E há uma diferença muito grande entre alegria e euforia. Alegria é fruto do espírito. Euforia é fruto da carne, fruto das emoções, né, passageiras. É aquilo que ocorre, como nós já falamos, quando o time ganha, né, quando o candidato preferido ganha, quando se passa num concurso, quando se recebe alguma dádiva, isso é euforia. A alegria é constante, né? Haja o que houver, né? Seja o que for, estamos felizes porque a nossa alegria ela está baseada no Senhor. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre mente no contexto bíblico. Nós temos pelo menos 4 expressões para mente, né, no contexto bíblico. O primeiro é mente como faculdades psicológicas, né, é a psique. Né? Mente, né, como faculdade, né, psicológica. Aqui nesse primeiro, a mente como faculdade psicológica, né, a expressão aí é de o eu interior, né, que pode ser regenerado ou não pelo Espírito Santo. É o nosso ego, né, que deve ser trabalhado, né, diariamente. As nossas faculdades psicológicas é a psique, né, do grego a psique, né, que deve ser trabalhado diariamente. Porque o nosso eu interior, ele pode ser bom ou mal. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser regenerado, mas ainda pode estar corrompido, como diz Paulo, né, pelo velho homem. Então, a primeira expressão, mente aí, é faculdades psicológicas. A segunda expressão é mente como forma, né, de pensar, né? E aqui também, né, os pensamentos são atitudes ou desejos, né, ou disposição interior negativa ou positiva. Né? Mente, né, a mente aqui, pensamentos ou atitudes interior, né,
disposição interior. Daí, né, que Jesus fala que do coração do homem, né, saem os maus pensamentos, como o adultério. Ele fala os maus pensamentos. Do coração do homem saem os maus pensamentos, como o adultério, o roubo e etc. Ele estava falando sobre os fariseus que queriam lavar o interior do copo e do prato, né, mas que, na verdade, a sua mente, o seu pensamento, o seu coração estava corrompido. Né, Jesus estava ensinando para os fariseus que de pouco adianta lavar os utensílios, as vasilhas, e não lavar o coração. Jesus não estava ensinando a ser anti-higiênico, né? Ser uma pessoa, como diz o dito, nojento, né? Não. Ele estava dizendo que a principal limpeza que precisamos fazer é na nossa mente, porque é dos maus pensamentos do coração do homem, né, que sai a sua contaminação. Aí é bom que a gente volte lá, né, no capítulo 4 e o versículo 8, né, de Filipenses, quando Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai, né? O nosso pensamento, ele deve ser trabalhado, né? Nós não temos só pensamentos positivos, nós temos pensamentos negativos. Não adianta você dizer assim, não, eu só penso em Deus, eu só penso nas coisas boas. Não, o ser humano, nós temos a disposição interior de pensar coisas negativas, né? Nós estamos propícios, a nossa mente, ela é assim. E a gente precisa trabalhar a nossa mente para que os nossos pensamentos sejam moldados, né, de acordo com a vontade de Deus. A terceira expressão para pensamento, para mente aí, é espírito, né, que é do grego é pneuma, né, também é utilizada como pensamento, né, a expressão grega pneuma, que é espírito, né, no hebraico é ruach, né, tem o mesmo sentido. A ideia é também da equação do pensamento, né, que deve ser trabalhado. E por fim nós temos a ideia de coração. Coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e evolutiva. É a fonte de vários sentimentos e afeições, como alegria e tristeza. O coração é a sede dos pensamentos e da compreensão, né? O nosso coração. Por isso, o sábio Salomão diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aonde o sábio Salomão coloca a palavra coração, a gente poderia substituir a palavra coração por mente, sem prejuízo nenhum, e ficaria da seguinte forma: sobre tudo que deve guardar, guarda a tua mente, porque dela procede a saída da vida. É por causa, né, de não trabalharmos a nossa mente, né, que ocorrem os crimes, o adultério, né? Nada acontece de uma noite por dia. Alguém diz, eu pensei e falei, né? Foi no quente. Não é bem assim as coisas. A gente tem tempo de pensar. Tudo que a gente faz, a gente pensa. Mas a gente pode controlar o nosso pensamento ou não, né? A gente pode moldar o nosso pensamento ou não, né? Principalmente aquelas ações que são bem planejadas, né? Que são bem arquitetadas, né? Para o bem ou para o mal. Elas poderiam ser mudadas, elas poderiam ser evitadas. Mas como a pessoa não guarda a sua mente, né? Deixa o seu coração a viver uma vida desenfreada, deixa os seus pensamentos livres, né? Ocorre que aí o inimigo, né, toma a ocasião e leva a pessoa, né, para o abismo. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre a mente de Cristo. O sentimento que norteava a vida dos irmãos filipenses
era de alegria e de comunhão. Isso é o que deve prevalecer na vida cristã em todos os lugares e em todas as épocas. Exatamente porque esses sentimentos foram os sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de alegria, sentimento de comunhão e sentimento de paz. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele tinha alegria. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele manteve comunhão, com os seus discípulos. E mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele teve paz interior. Haja vista a noite em que Jesus foi traído. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Na noite da traição de Jesus, ele sabia que ao outro dia ele estaria na cruz. Ele reserva aquela noite para comungar com seus discípulos. Ele reserva aquela noite para fazer a última ceia. E ele canta um hino. Antes de partir para o Monte das Oliveiras, ele canta um hino. O que você faria se você soubesse que você vai morrer amanhã? Você cantaria hoje? O que você faria? Ou entraria em desespero? A maioria de nós, e eu arrisco dizer que eu também, como ser humano, entraria em desespero, entraria em colapso, se eu soubesse que fosse morrer amanhã. A mente, sabendo de alguma tragédia que vai ocorrer, entra em um processo de desespero, de desatino. Mas a mente de Cristo não. Cristo manteve a paz, a calma. E é isso que ele quer para nós, que nós mantenhamos a paz, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nós vamos começar aqui pelo primeiro, o sentimento de alegria. O comentador diz que o Senhor Jesus é a fonte inesgotável de gozo e de alegria. Isso dá à saudação um sentido completamente novo. O Cristo é a nossa fonte de alegria. E quais são os resultados de uma vida alegre? Compreensão, bondade, benignidade. Esses são os resultados de uma vida vivida alegre, uma vida de alegria. É bom dizer que a alegria é contagiante. Uma pessoa alegre, ela contagia todo o seu ambiente. Ela contagia todo lugar onde ela vive. Por óbvio também, uma pessoa azeda, uma pessoa mal-humorada, ela contagia também o seu ambiente. Ela faz o clima ficar pesado. Uma pessoa que chega num ambiente mal-humorado, que chega num ambiente com a cara fechada, como quem chupou limão, essa pessoa também causa um mal-estar no ambiente. Nossa gratidão, a alegria do Senhor é a vossa força, diz Neemias aos irmãos na reconstrução do templo de Jerusalém. A alegria do Senhor é a vossa força, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa vida deve ser uma vida de alegria, não só de alegria, de gratidão. Na altura do verso 6 do texto que nós lemos, Paulo diz que as nossas orações devem ser conhecidas pela ação de graça. Em tudo dai graça, Paulo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Está difícil? Dá glória a Deus, Como diz o hino, vem atravessar o mar. Se tudo está difícil, agradeça a Deus, porque tudo na vida é pela fé, Então a gente precisa agradecer ao Senhor antes de atravessar o mar, porque a prova vai passar, o mar vai se abrir e nós vamos cantar do outro lado. E por fim, o sentimento de paz. Mas a paz de Deus na vida cristã,
está acima de todos os bens que uma pessoa pode adquirir e sobrepuja a todo entendimento, pois vai além da razão humana. A paz interior que o cristão sente vai além da razão humana. Como pode um cristão estar alegre como Paulo na prisão? Como pode um cristão estar alegre, ter paz com Deus, mesmo estando desempregado? Como pode um cristão estar feliz e ter paz com Deus, né, tendo um câncer ou uma outra doença que ele sabe que vai levá-lo à morte? Mas a paz com Deus é um estado de espírito, né? A paz é um estado de espírito. Paz aqui não é ausência de guerra, é um estado de espírito. Estando em guerra ou estando fora de guerra, estando no combate ou estando fora dele, a nossa alma tem paz, porque a nossa alma está ligada a Deus, né? Está ligada a Cristo, que diz que é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Deixa Deus controlar a sua mente, deixa o Espírito Santo controlar a sua mente, né? Tirar os pensamentos negativos, né? Tirar aquilo que te leva para pensar no suicídio, para pensar na desgraça alheia, né? Para pensar nos problemas da vida. Direcione a sua mente, o seu coração a Cristo. Assim seremos muito mais felizes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.